nós mostramos aqui semana passada o caso dos universitários que contrataram uma empresa de promoção de festas de formatura em Belém do Pará. Quase 30 turmas de faculdades públicas e privadas fecharam contrato para a realização dos eventos que podem não acontecer. Veja a história, que serve de alerta. É essa recepção que recebem os universitários a cada vez que procuram a empresa de eventos MPG. As portas também se fecharam para qualquer negociação, desde que eles descobriram que não teriam mais a festa de formatura, porque a empresa está falida. De vítima, ela não tem nada, porque ela fez uma auditoria na empresa, ela sabia o que estava comprando e ao fechar o contrato verbal com a gente, ela se comprometeu em emprestar o serviço para a gente. Pelo menos 28 turmas de diversas faculdades de Belém contrataram a empresa para realizar festas de formatura até 2014. Alguns alunos pagaram com antecedência. Desde o início da formatura, eu fui na empresa e conversei que eu iria fazer o pagamento todo de uma vez, próximo à festa. Só que eu recebi a informação que para tirar as fotos para o convite, a gente teria que pagar no mínimo 40%. Paguei 40% do valor numa transferência da minha conta para a conta da atual proprietária. E a gente teve que pagar. Todas as pessoas da turma pagaram esses 40%. A MPG foi vendida já com as dívidas, mas a compradora entende que não deve se responsabilizar por elas. O advogado de Fernanda Evangelista conversou com a nossa equipe por telefone e apontou vários problemas no contrato. A dívida é muito superior àquela que foi formada no contrato que impulsionou a Fernanda a querer comprar o negócio. Não, se a dívida é X, eu tenho condições. Agora, se a dívida é 3X ou 4X, o negócio muda de figura, eu não aceitaria esse negócio. Então, diante disso, dívidas com a Assembleia Paraense, que declaradas no contrato de aproximadamente 100 mil, cento e poucos mil reais, e na hora que se descobriu agora por conta de uma cobrança da Assembleia, o valor chega a praticamente 300. A conta bancária da empresa está bloqueada por conta de dívidas trabalhistas não declaradas. Já o advogado de Mariana Guimarães, a antiga proprietária, afirma que as cláusulas são muito claras, inclusive no que diz respeito às obrigações de cada uma. A obrigação da Mariana, a partir da assinatura desse contrato, seria assinar a alteração contratual a ser levada à JUSEPA e se responsabilizar pelas dívidas anteriores ao contrato. Tudo que houvesse de débito, de pendência junto a fornecedores, junto a trabalhadores, seria de responsabilidade da vendedora. Depois disso, as dívidas são de responsabilidades da Fernanda. Mais de 600 universitários estão na expectativa de resolver a situação. Estima-se que o investimento já ultrapasse R$1 milhão. Ela falou pra gente que ela sabia das dívidas da empresa. Então, e ela foi em turmas falando que ela ia assumir, que todo mundo ia ter suas festas. Então agora ela chegar e falar que não vai mais ter festa, que tá tudo acabado, não tem como. Na quinta-feira passada, o caso dos estudantes que podem ficar sem formatura foi abordado pelo programa da tarde. Celso Russomano esclareceu e orientou os universitários a procurar o Ministério Público e continuar pagando pela festa em juízo. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente está falando de impessoalidade. Eles contrataram uma empresa, essa empresa tem obrigação. Não importa quem é que está no comando dessa empresa, ela tem obrigação. Então, aquele que adquiriu pode ser responsabilizado, como aquele que vendeu também pode ser responsabilizado. Qualquer uma das partes. Então, os estudantes podem sim responsabilizar quem está de posse da empresa e fazer com que ele, ou seja, os sócios, cuidem da formatura, entreguem a formatura e se for o caso, este entre com a ação de regresso, ou seja, uma ação que regride para fazer com que os antigos proprietários paguem. Nós podemos ir um pouquinho além. O Código de Defesa do Consumidor admite, a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, pode-se pedir isso em juízo e o juiz ir buscar os bens pessoais, tanto dos que compraram quanto dos que venderam, para garantir a devolução do dinheiro a estes consumidores, ou seja, esses alunos que precisam da sua formatura. Porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor diz assim, para evitar essa confusão de, olha, eu vou atrás de um não resolve, eu vou atrás do outro não resolve, o Código diz o seguinte, qualquer um dos dois que for acionado vai responder
né? E depois entra com uma ação de regresso, ou seja, vai buscar o seu direito em relação ao outro, se o outro é que prejudicou. Mas os alunos podem, duas coisas. Primeiro, começar a depositar em juízo para garantir que esse dinheiro que eles têm ainda a pagar não seja desviado. E a justiça vai determinar a quem pagar e vai determinar também quem deve entregar. E se não entregar, é caso de prisão, é crime. De imediato, eu aconselharia a esses estudantes aí, além de procurar o delegado de polícia, como já fizeram, procurar o Ministério Público para pedir o bloqueio dos bens das pessoas que constam do contrato social, para evitar que elas vendam alguma coisa e, se não houver as festas, esse dinheiro seja revertido para os estudantes, ok? Então vamos continuar acompanhando esse caso. Enquanto o impasse continua e ninguém se compromete em devolver o dinheiro ou, no mínimo, realizar as festas de formaturas já pagas, os estudantes não param de procurar a polícia. Somente aqui na Delegacia do Consumidor já foram registradas 120 denúncias contra a empresa de eventos MPG. Vamos fazer um inquérito policial e responsabilizar, né, quem for de direito, individualizar a conduta de cada um, do antigo proprietário, do novo proprietário. Vamos verificar no decorrer do inquérito quem realmente praticou o crime. Investigação da polícia, tem mais a questão da justiça do antigo proprietário com o novo proprietário. Quer dizer, é uma coisa que pode demorar mais do que o prazo das festas. E a Patrulha do Consumidor vai direto a Belém do Pará saber como é que está o caso desses estudantes que podem ficar sem a festa de formatura, simplesmente. Boa tarde, Priscila Amaral. Quais as novidades desse caso? Boa tarde, Brito. Boa tarde a todos. Olha, estou aqui em frente ao Ministério Público do Estado do Pará e as novidades é que até agora as duas proprietárias já foram indiciadas por induzir os consumidores ao erro e também por estelionato. Elas foram ouvidas pelo delegado da Polícia Civil, mais precisamente da Delegacia do Consumidor. E ao meu lado está o Vitor, um dos estudantes lesados, que procurou hoje aqui a promotoria do consumidor para pedir providências. Boa tarde, Vitor. Então, de que forma vocês esperam essa ajuda do Ministério Público do Pará, já que a Polícia Civil também está no caso? A gente teve a informação de que a antiga proprietária está vendendo o imóvel que é da empresa. Então a gente acha que o Ministério Público pode ajudar sim, a gente dando essa queixa e explicando a nossa situação, que é muito delicada. A gente sabe que tem 28 turmas envolvidas e a nossa foi mais uma dessas. Pagamos R$100 mil já para a empresa e a gente não vai ter nossa festa. Bom, há uma informação do delegado de polícia que as duas proprietárias, tanto a antiga quanto a atual, dizem não saber dessas dívidas. No caso, a antiga disse que as dívidas estavam no contrato, melhor explicando, e que a atual, a Fernanda, não sabia das dívidas. Mas o que a Fernanda disse para vocês dentro da sala de aula? Quando a Fernanda foi até a nossa sala dizer que tinha comprado a empresa, ela disse que tinha feito uma auditoria na empresa e sabia do que estava comprando. Entendia que a empresa tinha algumas dificuldades financeiras, mas honrou em pagar isso e fazer as nossas festas. Ou seja, ela deu esperança para a gente. Se a gente soubesse que a Fernanda não ia se comprometer, a gente já tinha tomado as nossas providências legais muito antes de estar nessa próxima data da nossa festa agora. Tá certo, obrigada, Vitor. Enquanto os alunos não têm resposta, a gente vai agora recorrer ao Ministério Público do Estado, aqui na representação da promotora do consumidor, Joana Coutinho. Boa tarde. Então, promotora, o que é possível fazer? Algumas turmas já procuraram vocês. É possível entrar com uma ação coletiva pedindo reparação dos danos para esses alunos? Boa tarde. Apenas duas turmas procuraram o Ministério Público. Uma turma da UNAMA, no curso de arquitetura, e a outra turma da UFPA, que é na turma de Direito. Essas duas turmas já entraram com a reclamação perante o Ministério Público e nós vamos instaurar o inquérito civil, se for o caso, entrar com uma cautelar no Judiciário para garantir o direito do aluno de receber de volta o valor que ele já pagou. E nesse processo todo, quanto tempo deve demorar? As pessoas acusadas vão ser ouvidas? Quais são os trâmites do Ministério Público? A cautelar judicial é para garantir o retorno do valor que eles já pagaram. Agora, você ouvir as duas proprietárias, isso pode ser depois, porque tem que ser uma providência imediata, entendeu?
no caso das duas turmas que já apresentaram reclamação, uma disse que já pagou mais de 90 mil e a outra disse que já pagou em média 70 mil reais. Então, foi um prejuízo muito grande para as turmas. E eu devo discordar do Russomano que, já que houve toda essa quebra da empresa, eles não devem pagar mais. Eles devem ir buscar a devolução do que foi pago, porque realmente eles não vão mais honrar o compromisso de fazer a festa. Priscila. Tá certo, então. Priscila, muito obrigada. Sim, ouve? pois não? Priscila, eu gostaria de falar com a doutora Joana Coutinho. Sim, ouço. Porque o que eu orientei foi para que os depósitos fossem feitos em juízo, né? Ou seja, para que eles depositassem em juízo para garantir, né, a quem depois de direito receber se a festa fosse realmente entregue. Eu queria, inclusive, que você passasse para ela, porque parece que ela está sem o ponto aí, não é isso? Ela está sem retorno, não é isso? Tá? Ou ela está me ouvindo? Sim, ela está com retorno, a senhora ouviu, não doutora Joana Coutinho, então, o que eu aconselhei aqui foi que o depósito fosse feito em juízo e eu pediria, inclusive, ao Ministério Público que fizesse o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que os bens pessoais dos antigos proprietários, que foram aqueles que receberam dinheiro, ficassem em garantia desses alunos para que não houvesse prejuízo dessa coletividade. Acho que ela me ouviu lá. Essa providência pode ser feita na ação civil pública, mas de imediato o Ministério Público pode ingressar com a ação cautelar para garantir o bloqueio dos bens para fazer ressarcimento da quantia paga pelos alunos, sabe? Não adianta você agora mandar ele fazer o depósito de juízo se já houve a quebra da empresa. Aí é melhor eles tentarem fazer a formatura dele de uma outra forma e depois entrar com danos morais contra a empresa. Okay. Esse ressarcimento seria, pode ser na imediato, verdade, então, no caso. Claro, deverá ser de imediato se a empresa não tiver o recurso, que bloqueie-se o bem para que seja vendido e rateado com as turmas que sofreram prejuízo. Pois não, Brito, Russomano? Então, fala. Quero te agradecer pelo trabalho aí, por entrevistar as partes envolvidas. E o Russomano, claro, está dando uma sugestão de solução. E o que a gente precisa é mesmo a solução, porque quando a gente fala de festa de formatura, 1 milhão de prejuízo, milhares de estudantes, nós estamos falando de buffet, de comida, manobrista, toalha, banda que vai tocar, o local onde vai ser... fotógrafo, filmagem, etc. DVD e etc. 1001 detalhes envolvidos. Uma coisa que não tem improvisação que dê conta. Quer dizer, alguém tem que organizar essa festa, né? Então, o que a promotora Joana Coutinho está colocando é o seguinte, que como já houve a quebra da empresa e ela vê aí um perigo e é temerário que eles depositem em juízo, apesar de que o depósito em juízo fica garantido, ou seja, ninguém pode retirar, é usar esse dinheiro que eles ainda pagariam para que possam efetuar a festa com uma outra empresa e depois ir buscar os seus direitos junto àqueles que criaram o evento danoso a esses consumidores e aí, né, restituir o dinheiro garantido pelos bens pessoais da antiga proprietária ou da atual proprietária, depende da situação aí da venda. Eu não vou entrar no mérito da compra e da venda porque eu não conheço direito o contrato e nem li esse contrato. De uma forma ou de outra, como existe a impessoalidade na questão do direito do consumidor, aí sim ir buscar seus direitos. Então ela pede para os alunos não depositarem juízo e sim fazerem a festa e usarem o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que fiscaliza a sociedade, para a garantia dos seus direitos. É isso, doutora Joana Coutinho? Exatamente. Não adianta eles continuarem fazendo depósito de juízo, que eles vão ficar até impedidos de fazer a festa deles, porque o depósito está sendo feito em nome da empresa. Então, é melhor que eles façam a festa deles e depois peçam o retorno do prejuízo que a empresa causou a eles. Ok. Perfeito, muito obrigado à promotora, obrigado à repórter Priscila Amaral, fez um belo trabalho. E é aquela história, está chegando a data das festas. Inclusive eu queria deixar claro que o Ministério Público, à frente disso, vai fiscalizar e vai garantir que esses alunos pelo menos tenham a devolução da quantia paga. Parabéns à doutora Joana Coutinho, que é a promotora de defesa do consumidor do estado do Pará.